Boa tarde, então, estamos começando aqui mais uma reunião do Projeto Ciência na Escola, com as professoras Aline e Nivalda. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. E também com os bolsistas de iniciação científica da UFABC, Bernardo, Gabriel e Vitória. Boa tarde, rapaziada, gente jovem, linda. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sentimos sua falta, Vitória, na última reunião que você caiu, a internet, né? Muito triste. Sim, eu fiquei bem triste de guardar aquele saco de feijão lá, que eu tinha feito inteiro. Mas hoje pelo menos está funcionando bem. Ah, então, que ótimo. Hoje está tudo tranquilo, né? Bom, façamos o seguinte, então. Gabriel, pode... desculpa, Gabriel. Bernardo, pode compartilhar a tela? Eu acho que eu não preciso te autorizar, não. Vê aí como é que... Peraí, foi. Deixa eu tentar aqui. Área de trabalho. Será que foi? Foi. Ah, então tá. Dá pra ver. Dá pra... O que houve? Caiu? Ah, não. Dá pra ver? Consegue ampliar a tela? Isso. Ixi. Deixa eu ver se tem como apresentar. Dá pra ver, não? Tá muito pequeno? Aqui, ó. Tá vendo aqui do lado de compartilhar? Você vai à esquerda ali que ele aumenta. Ah, ele saiu. Volta lá no texto, onde você estava mesmo. Aqui à esquerda. Do lado de compartilhar, à esquerda, tem uma janelinha, que é ali que você coloca em modo apresentação. À direita do compartilhar. Sua apresentar direita. uma reunião. Isso, querida, aí mesmo. Ué? Perfeito. Entendeu? Tá falando aqui que não haverá mais sugestões futuras, apresentar um código. Onde que é isso? Não sei não. Será que então coloco num documento de Word que dá para dar zoom? Mas acho que aí teria que funcionar por aí mesmo, né? Vê aí o que você consegue, a gente espera. Colocando isso aqui. Será que dá para ver um pouco melhor? Será que se der zoom? Puxa. Ah, sim. Agora deu certo? Sim, perfeito. Perfeito. Ah, então tá. A apresentação, né? Mais ou menos a apresentação, né? Não é mais ou menos a proposta, é mais já o resultado do que eu estou tentando produzir com a iniciação científica, né? Que fazer esses casos de ensino, que são narrativas. Esse aqui é até um pouco maior do que o comum, porque eu achei que tinha muito conteúdo para colocar. Deu uma página e meia, por certo, mas geralmente dá em torno de uma página por aí, que são basicamente contos em que acontece uma situação, uma problemática, né, na vida de uma professora dando aula de algum motivo, que é para o leitor, né, a pessoa que está lendo, ela conseguir ter simpatia com a situação e conseguir aprender, assim, ver o problema, ver a situação, antes mesmo de enfrentar em sala de aula, para já ter uma memória, já ter um jeito uma ideia de como lidar se essa situação aparecer. Basicamente é para a formação mesmo das professoras. Até a Cândida, ela leu, tinha uma parte até que estava verde lá no documento, acho que daqui até aqui, que ela não tinha chegado ainda a verificar, mas eu vou ler mesmo assim, que eu acho que já está bom o suficiente. Ela falou que podia dar não só para a formação de professores, como também para auxílio mesmo de quem já está formado mesmo. Mas então eu pensei eu tinha pensado em cada um ler um parágrafo, mas como está todo mundo mutado e sem imagem, acho que melhor eu ler mesmo, o pessoal está meio constrangido hoje. Então eu vou tentar ler aqui, se eu estiver muito rápido, por favor me avise, porque eu leio um pouco rápido, mas eu vou tentar me segurar para falar devagar. Ok, então respira, relaxa, vamos lá. Também a Cândida ela pediu para apresentar para você justamente para ter um retorno, né, para falar o que achou, onde podia melhorar, mas tudo bem, isso aí é para depois. Agora eu vou ler. Esse caso foi baseado na que a professora Maísa falou na reunião do dia 28, que foi bem parecido com o que ela falou na sexta passada mesmo, sobre fazer o aluno
como se diz, o aluno se sentir dentro do problema, né? Foi baseado em tudo que ela falou naquela reunião. Aí é tudo fictício, parece, a semelhança com a realidade, ela pode ser um pouco semelhante, só que ela é não exatamente coincidência, foi inspiração mesmo. Mas não é para parecer com nenhuma professora daqui, é uma professora fictícia que está numa situação parecida, num contexto parecido, mas que eu que inventei tudo. Mas, enfim. Agora, o caso de ensino, né? Repensando o ensino investigativo. Nos últimos anos, cada vez mais surgem novos materiais sobre ensino investigativo. Após muitas leituras e discussões acerca desse tema com uma amiga minha que estudou bastante esse assunto, decidi elaborar uma proposta investigativa para meus alunos. Dito isso, no ano passado, testei uma proposta de ensino investigativo em minha sala de aula. Como docente da disciplina de Sociologia, elaborei uma situação-problema para meus alunos. Por que ainda existe tanta gente passando fome e como reverter isso? Para isso, apresentei os textos e dados aos meus alunos, para que, após a leitura, respondessem à questão. No dia da aplicação, os alunos não pareciam tão animados como imaginei que estariam. A atmosfera da sala parecia de uma aula como qualquer outra, e não de uma atividade investigativa. A atividade foi realizada em um período de 4 dias. Após a leitura do material, os alunos pesquisaram fontes externas para embasar suas respostas. No final do 4º dia, todos trouxeram seus trabalhos, mas continuei percebendo uma atmosfera muito comum em sala. Depois da aula, quando estava no corredor da escola, escuto alguns alunos conversando. Mais uma tarefa longa, disse uma aluna. Espero que não tenha outra tão longa assim, disse outro aluno. Fui para minha casa refletindo sobre essa conversa. Percebi que faltava algo diferente em minha atividade. Ao chegar em casa, porque está errado. Ao chegar em casa, enviei a tarefa a uma grande amiga minha que possui grande repertório acerca do ensino investigativo. Enviei sem oferecer muitos detalhes, apenas para ela dizer se percebia algo de diferente quando se encontrava uma atividade comum. Após algumas horas, minha amiga me enviou uma mensagem me dizendo que achou o tema muito importante, mas não havia nada de muito diferente de uma atividade qualquer em sala de aula. Como minha amiga é muito esperta, ela já havia percebido que eu tentei elaborar uma proposta de ensino investigativo, e, então, ela me deu uma dica. Tente fazer o aluno se identificar dentro do problema, não fazer que o seja mais uma atividade que foi pedida, mas sim ser feita de modo que o aluno se veja dentro da questão. Guardei essa frase no fundo do meu coração e por muitos meses refleti sobre ela. Na minha experiência como docente, não tive oportunidade de vivenciar nem estudar o ensino investigativo. O comum para mim é expor o conteúdo e depois testar se meus alunos o memorizaram. Portanto, em um ensino no qual os alunos têm a liberdade de aprender do seu modo e podendo cometer erros me parece algo radical. Mas, vendo os bons resultados nos estudos sobre o ensino por investigação, acredito que ele pode ser uma ferramenta com capacidade de mudar a estrutura da educação. E assim, não desisti da minha proposta investigativa. No mês passado, um ano depois da tentativa original, realizei a proposta de ensino investigativo em minha nova turma. Já considero que entendi a frase de minha amiga que me disse... Já considero que entendi a frase que minha amiga me disse e creio que compreendi como o ensino investigativo funciona. Portanto, novamente peguei a questão. Por que ainda existe tanta gente passando fome? E como reverter isso? Dentro de 4 dias, mas dessa vez... porque pegou a questão dentro de 4 dias. Mas dessa vez trabalhei para fazer os alunos se verem dentro do problema, como minha amiga havia sugerido. No primeiro dia, apresentei o tema e pedi para os alunos trazerem as vivências deles. Muitos comentaram como perceberam que, atualmente, havia mais moradores de rua do que alguns anos atrás. Outros até apontaram que ouviam seus pais conversarem sobre economizar dinheiro para garantir a alimentação. Ao notarem suas vivências, os alunos identificaram que o problema que eu apresentei fazia parte da vida deles, mesmo que eles mesmos não sejam afetados, por pessoas próximas a eles são. No segundo dia, após os alunos se sentirem dentro do problema, apresentei textos e dados que expõem a questão da fome para eles estudarem. Dessa vez notei uma atmosfera diferente. Os alunos pareciam ler com urgência os textos, como se de fato estivessem buscando uma solução não um problema de sala de aula, mas sim para um problema da vida deles mesmos. Quando todos terminaram de analisar o material, perguntei o que haviam entendido nessa parte teórica de conceitos e fizemos uma roda para tirar dúvidas. No terceiro dia, perguntei à turma como podemos resolver isso e propus à turma levantar informações para encontrar essa resposta. Alguns alunos elaboraram formulários para as famílias responderem, outros trouxeram textos renomados que discutem ações contra a fome, outros levantaram dados de ONGs que atuam nessa problemática. Notei como todos pareciam preocupados em procurar uma solução a um problema tão urgente. No último dia,
Os alunos trouxeram suas propostas. Ao ouvi-las, notei como de fato os alunos resolveram o problema como sendo deles. Havia não só a perspectiva teórica como havia sido no ano anterior, mas também havia exemplos e informações vindas da própria experiência deles, adquirida durante a investigação do tema. Ao terminar a atividade, tive muita satisfação ao perceber que esses alunos demonstraram ter aprendido mais sobre o tema. Quando cheguei em casa, de novo isso é errado? Quando cheguei em casa, contei todo o ocorrido à minha grande amiga, que ficou muito contente ao ver o resultado do ensino. Durante nossa conversa, também notei um ponto muito forte na minha atuação no ano anterior. Percebi como eu havia tentado elaborar o ensino investigativo, mas usando os mesmos métodos que sempre utilizei. E assim os alunos não atingiram uma resposta tão significativa quanto a resposta encontrada na turma desse ano. De fato, ainda tenho que aprender sobre ensino investigativo, mas ao me deparar com esse pensamento, não me sinto incapaz, me sinto discente novamente, explorando um novo mundo de possibilidades que essa abordagem de ensino pode trazer. Minha curiosidade sobre como elaborar uma proposta nessa direção e quão longe os resultados podem chegar me traz um sentimento que se assemelha a que meus alunos sentiram realizando a atividade de hoje. Sinto que essa questão faz parte da minha vida. Então, como sai? Pronto. Ixi, deixa eu ver. Pronto, voltou. Então, era a proposta do negócio, justamente para o professor pensar, se colocar no lugar da professora e entender como ela pensou, o que ela pensou e por que isso chegou do jeito que chegou. Uhum. Aí, se puderem falar um pouquinho sobre o que acharam. Você podia mandar essa narrativa lá no grupo. Tem alguns detalhes assim que eu queria comentar, mas eu não consegui anotar rapidinho. Mas se você puder mandar, Ah, vou pra gente mandar. acompanhar o texto. Toda essa história é fictícia. O que é verdade aí? Você, a sua amiga? Não, a verdade já está atrás da lente da ficção. A amiga é a professora Maísa, que foi inspirada nela. Ah, E tá. o caso tudo foi o que a professora Rosemary trouxe na sexta-feira, na redonda dia 28, Sim, sobre sim. como ela tinha lidado e o que a professora Maísa falou. Esse Uhum. foi a inspiração, praticamente, mas foi a ficção em cima dela. Uhum. Eu vou enviar aqui no grupo. Tá, por favor. Eu achei muito bacana, mas eu queria ver alguns detalhes para a gente. Uhum. Ainda está em desenvolvimento porque a professora Cândida ainda tá revisando algumas vezes para ver como melhorar. Mas também já Ah, era então. uhum. Deixa eu ver. A sua ideia, então, seria, nessa discussão dessa narrativa, a gente se posicionar com relação ao que você colocou como uma situação e a gente dar a nossa opinião, é isso? Explica direito essa parte ainda. Não dá opinião sobre Hum. se conseguiram entender a proposta, se acharam que foi efetiva a maneira como foi escrita, se chegou onde realmente fez repensar um pouco esse investigativo, até porque a gente já é um pouco aqui, como já a professora Mendes já falou 2 vezes disso, é uma coisa meio redundante, mas algo seria como um professor que nunca viu, alguém que perdeu as 2 reuniões de ver esse texto e conseguisse entender um pouco. Uhum. Vou tentar mandar aqui, consegui, achei. Achou? Vou Isso. mandar em PDF. Cadê? Ai, achei. Já enviei. Uhum. Tá, aqui. Caso de ensino. Meninas, vocês querem falar alguma coisa aí? Opa, tá abrindo aqui para mim. Bernardo, dentro do gênero narrativa, tá perfeito. Eu achei, assim, bem colocado, foi bem... você se posicionou muito bem. Vamos supor que eu sou uma professora, tá? Que não conheço o trabalho. Como você disse, né? Você acabou de falar, faltou as 2 reuniões ou uma professora que não conhece o trabalho. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se ficou muito claro a sua proposta. A narrativa, ok, como eu disse, né? A narrativa está ok, mas
a sua proposta, não sei se ficou claro, falando de forma fictícia. Eu acho que não sei. Qual é a sua opinião, Couto? Se fosse eu, uma professora que não entendesse do assunto, não sei, talvez eu ficasse com uma certa dúvida. Eu acho que ia aparecer um pontinho de interrogação na minha cabeça. Entendi. Estou anotando aqui para ver como reescrever. A proposta era justamente do fazer o aluno se interessar, voltando à vivência dele dentro do problema. Tanto que eu dei o exemplo do ano passado, em que isso não aconteceu e foi uma atividade comum, uma atividade longa, chata, ia descendo, como o aluno já se colocou dentro do problema, ele se viu, está acontecendo aqui com meu vizinho, acontece comigo, e mostrou que eles tiveram resultado melhor. Era isso que eu estava querendo passar. Mas não sei se é porque do jeito que eu li, se eu li um pouco rápido, acho que lendo, absorvendo com a própria, e mais individualmente, é um pouco mais fácil de entender. Vamos fazer, então, uma nova leitura? Ser. A gente pode fazer, meninas? O que vocês acham? Sim. Porque, assim, você, Bernardo, eu entendi o que a Anivalda quis dizer, assim, parece que está tão claro para você que para a gente talvez não tenha ficado tão explícito, né? Por isso eu também quis saber, assim, o que é fictício e o que é real. Talvez a gente precise fazer uma segunda leitura. Mas vamos ouvir mais opiniões aqui? Aline, o que você achou? Aline, você está... Desculpa, gente. Eu estou almoçando, perdão. Tudo bem. Entre uma garfada e outra... Pois é, assim que a vida vai indo. Bom, confesso que eu tô meio dessituada, bem fora, assim, do que está acontecendo. Mas, eu acho que a proposta do Bernardo, a forma como foi colocada, né? Nessa visão de uma formação, eu acredito que, não sei, eu não entendo da questão narrativa, mas eu acho que faltou algum tipo de elemento, alguma coisa assim, para deixar a pessoa mais por dentro daquilo, né? Acho que interessar é uma proposta boa, achei bacana, mas eu acho que faltou alguma coisa que eu ainda não estou reconhecendo. Falta algum elemento ali que... Talvez... Desculpa. Diga, pode falar. Talvez situar um pouquinho quem é a professora, o que ela tem feito, o que ela vai propor, não sei. Isso, acho que isso. Talvez tenha introduzido direto, assim, né? Isso, ficou alguma coisa vago, não deixou claro quem é a professora, o tipo de aluno que ele está desenvolvendo, porque assim, a gente precisa também ter esse olhar que nem os alunos são, né, totalmente diferentes um do outro, né? E cada ano também os alunos, as turmas mudam, então deixar mais claro que tipo de aluno foi o que o aluno, qual o tipo de aluno que gostou, qual foi o tipo de aluno que não gostou. Eu acho que a gente é esse olhar também que a gente precisa ter em relação aos alunos, né? Porque eu acho que nessa narrativa, se você trabalha, por exemplo, são alunos, vamos supor que esse texto seja utilizado na graduação, né? Vamos colocar essa hipótese. Utilizado na graduação, a gente tem que deixar claro, né? Qual o perfil da professora, como ela desenvolve, qual é o perfil da clientela que ela atua, né? Que a gente tem diferentes clientelas aí. Então, deixar um pouquinho mais claro. Essa foi né? Para me situar plenamente, eu acho que faltou, acredito eu que seja isso que esteja faltando. Entendi. A professora Cândida também tinha comentado sobre isso, sobre o perfil da professora que ficou muito vago, né? Isso. Eu acho que essa é uma questão realmente, que parece que você parte direto de uma narrativa que você está fazendo, mas o público, né, os leitores, nós não sabemos quem é essa professora, de onde ela surgiu, o que ela faz, por que ela está trabalhando com ensino investigativo, qual que é, né, a preocupação. E aqui, nos últimos anos, cada vez mais surgem novos materiais sobre ensino investigativo. Após muitas leituras e discussões acerca desse tema,
com uma amiga que estudou bastante esse assunto, decidi elaborar uma proposta investigativa para meus alunos. Isso daqui, quem está falando é você ou é a professora? É a professora. Não, eu não existo. Quem só existe é a professora. Essa professora é a Maísa ou é a sociologia? Não, era para ser uma professora de sociologia. Tá. Dito isso, no ano passado, testei uma proposta de ensino investigativo em minha sala de aula, como docente da disciplina de sociologia. Ok, elaborei uma situação-problema para meus alunos, porque ainda existe tanta gente passando fome, como reverter isso? Para isso, apresentei texto... Ah, tá. Então, é como se fosse a Rosimeire falando tudo isso, né? Isso. Mas era para ser uma professora qualquer. Tá, uma professora qualquer. A inspiração seria ela, vamos dizer assim, né? Uhum. Ah, tá. Então, talvez daqui para cá, do primeiro para o segundo parágrafo, falar, então, sou uma professora que trabalho com metodologia tal, estou, sei lá, buscando formação nessa área, ensino investigativo, para mim é uma coisa nova. Talvez aqui, né, nesse pedacinho aqui. Uhum. E aí fala, né, dos alunos que não estavam tão animados, e aí, como é que ela fez para motivar, né? Essa questão. Eu acho que, na verdade, nós, leitores aqui, é que não estamos nos situando direito, por quê? Quando fala em sociologia, a gente lembra da Rose. Quem é que está falando? É o Bernardo? Eu acho que é isso, entendeu? A gente fica um pouquinho confuso em saber quem é que está narrando. A primeira pessoa é a professora de sociologia. Se fosse uma professora, por exemplo, se fosse um professor de filosofia, que não tem nenhum de nós aqui, eu acho que a gente conseguiria até entender que é uma outra pessoa, mas aí como é a sociologia e a Rose está trabalhando com a gente fica um pouco confuso, se é ela, se é você, quem é que está falando, né? Ó, no dia da aplicação, os alunos não pareciam tão animados, como imaginei. A atmosfera da sala parecia... Ah, outra coisa, faltou falar aqui, é ensino remoto, é a distância, tem toda essa questão, ou seria na sala de aula normal? Presencial? Eu tinha pensado na maneira presencial mesmo, só que acho que é melhor deixar claro mesmo. Porque eu acho que se você deixar claro, se for presencial, tem aquela conversa de corredor. Tem a conversa de corredor, as professoras se encontram e conversa com a outra, o que você achou? Né? Olha, eu fiz uma aula assim e tal. Agora, se for e também os alunos vão perguntar, depois da aula, eles sempre acompanham a professora falando, eu gostei, eu não entendi isso, não entendi aquilo. E se for no remoto, eu acho que tem mais a ver com o que a gente fez, enfim, mas o diálogo posterior, ele não acontece tanto, né? Aqui, a atividade foi realizada em um período de 4 dias, após a leitura do material, os alunos pesquisaram fontes externas. No final do 4º dia, todos trouxeram seus resultados, mas continuei percebendo uma atmosfera muito comum em sala de aula. Uma atmosfera, que atmosfera seria essa, muito comum? De uma aula qualquer, de não era a expectativa dela de ensino investigativo. Então aqui eu acho que é bom deixar claro, então, o que é esse comum? Porque uma atmosfera comum em sala de aula, para mim, é o quê? Os alunos estão disciplinados, cada um no seu lugar, anará. Agora, se você quer dizer comum como algo ruim, detalha, né? Fala mais. O que é esse comum? Qual era a expectativa da professora, então? Minhas expectativas eram que os estudantes falassem mais, participassem mais, ficassem mais... se sentissem mais instigados a discutir a questão, tal, mas talvez ela não fez as perguntas certas. Será? Como é que ela vai perceber isso, né? Ó, depois da aula, quando estava no corredor da escola, escuto alguns alunos conversando. É mais uma tarefa longa, tipo, eles estão se queixando, né? Disse uma aluna. Espero que não tenha outra tão longa assim, disse outro aluno. Tá, teve essa conversa de corredor. Fui para minha casa refletindo sobre essa conversa, percebi que faltou algo de diferente em minha atividade. Certo. Eu tô relendo aqui porque eu acho que a gente consegue identificar mais detalhes, né? Meninas, Aline e Nivalda, vocês estão acompanhando aqui? Conseguem? É que eu estou usando o texto que ele mandou, tá? Tá ótimo, pode continuar. Então, vamos lá. Ó, ao chegar em casa, enviei a tarefa a uma grande amiga minha, que é a Maísa, certo? Sim. Que possui grande repertório acerca do ensino investigativo. Pode ser a Cândida também. Aqui seria qual das duas? Não, foi a Maísa, porque ela que tinha inspirado essa parte aí do texto, esse pensamento do botar o aluno lá no problema. Certo. Enviei sem oferecer muitos detalhes, apenas para ela dizer se percebia algo de diferente quando se comparava a uma atividade comum.
Aqui vem de novo a atividade comum. Você pode colocar esse comum como uma atividade tradicional, que eu acho que a gente entende mais o que não é comum como algo que é tradicional, né, Nivalda e Aline? Exato. Quer falar Eu acho alguma que coisa? a palavra tradicional, ela, dentro do contexto, é melhor. Sim. Olha aqui, então vamos ver o que a Maísa disse depois disso. Após algumas horas, minha amiga me enviou uma mensagem dizendo que achou o tema muito importante, mas não havia nada de muito diferente de uma atividade qualquer em sala de aula. Como minha amiga é muito esperta, ela já havia percebido que eu tentei elaborar uma proposta de ensino investigativa. E então ela me deu uma dica. Tente fazer o aluno se identificar dentro do problema, não fazer que seja mais uma atividade que foi pedida, mas sim ser feita de modo que o aluno se veja dentro da questão. Nossa, é a própria Maísa falando. Guardei essa frase no fundo do meu coração. Nossa, essa professora Rosimeira, ela é tão emotiva, gente, que eu estou sensibilizada. E por muitos meses refleti sobre ela. Ai, desculpa. Né, Rivaldinha? É que eu estou identificando a Rosinha, assim, dentro do coração. Ela ia falar assim, eu vou tacar o chinelo. Exatamente. Ela não está aqui hoje porque ela está resolvendo um problema, está extremamente nervosa, mas é tão bacana saber que ela foi a inspiração, né? Mas aqui dá para ver que não é a Rose, né, Aline? Guardei essa frase no fundo do meu coração. Não é a Rose. Nada a ver com a Rose. Se o chinelo voasse, teria certeza que seria ela. É verdade. Bom, vou continuar aqui. Na minha experiência como docente, não tive a oportunidade... tá. Aqui, olha, ela faz uma reflexão que ela percebeu, né? Que a amiga disse, tente fazer o aluno se identificar com o problema, tal. Pode ser aqui, Bernardo, que você fale assim, bom, como é que eu faria o aluno se identificar com o problema? Tipo, ela está pensando, né? Então, vamos ver aqui embaixo. Na minha experiência docente, não tive a oportunidade de vivenciar nem estudar o ensino investigativo. O comum para mim é expor o conteúdo e depois testar se meus alunos o memorizaram. Meninas, nós fazemos isso, porque aqui eu estou identificando nós 4, tá, Bernardo? Eu não sei se a proposta era essa. Não, a proposta pode, essa. o que sair de bom, ela está dentro da proposta, né? Mas sim, foi um pensamento geral mesmo, que nem é só de vocês, acho que é de muitos professores também. Bacana, bacana. Então, aqui você está tentando representar. Só que quando a gente trabalha o ensino tradicional, meninas, me corrijam se eu estiver errada, nós pensamos que os alunos têm que memorizar? Dentro do tradicional, sim, né? Se você está no ensino tradicional, a visão né, memorização. Sempre Sim, memorizar. Mas amiga, nós vou tentar dizer assim, não sei se vou ficar clara, mas o objetivo acaba sendo esse, mas consciente, nós não pensamos, ele tem que memorizar isso aqui para saber. Nós imaginamos, não é? Não. Então, nós estamos imaginando que estamos dando uma aula espetacular. O aluno sabe que ele tem que memorizar, mas nós não é? Concordam, meninas? Aline, Nivalda? Sim. Né? Nós fingimos que eles estão entendendo tudo. Eles já têm uma bagagem assim magnífica, né? Porque eu vou falar por mim, professora de matemática. Eu viajo na maionese, eu acho que meus alunos conhecem todos os termos matemáticos. E aí eu vou falando, a Eliane o ano passado até me corrigiu, né, Eliane, com um gráfico de setores de pizza. E aí a gente acaba viajando, falando. Na verdade, a gente acaba acreditando, né? A gente desenvolve uma atividade achando que o aluno ele já tem uma bagagem muito grande. E às vezes a gente esquece de pegar esses pormenores aí que falta, né? E que realmente, às vezes a gente sabe que vai ser um processo e ele vai acabar memorizando de alguma forma, mas ele vai memorizar por quê? Porque ele fez na prática, ele vai falar, eu fiz aquilo, por isso que isso gerou aquilo. Então, então ele vai acabar memorizando de alguma forma, mas porque ele pôs a mão na massa. Exato. Então, aqui, olha, nesse parágrafo, Bernardo, que você diz assim, na minha experiência como docente, não tive experiência, de vivenciar, o comum para mim é expor o conteúdo. Então, assim, a gente expõe o conteúdo e depois a gente avalia, não coloque testar, tá bom? Né, meninas?
e depois avaliamos para ver se os alunos aprenderam. Você pode até fazer a sua crítica depois aqui, se assim, colocando todas essas questões que a Aline falou, porque na verdade a gente está imaginando que eles aprenderam, mas o que a gente está propondo é uma memorização, certo, meninas? É uma autocrítica ao nosso próprio trabalho, né? Como a Aline acabou de fazer. Sim. Concorda, Anivalda? É isso mesmo. Sim. Porque jamais o professor vai fazer essa autodeclaração. Ah, meus alunos memorizam. Não. Seria uma meta-análise, assim, uma reflexão muito, tipo de divã, né, lá na psicólogo, para a gente chegar nesse nível. Uhum. Na maioria das vezes, a gente acha que a gente está ensinando, eles estão aprendendo. A gente nem usa esse termo memorização. Tipo, eles falam assim, professor, tem que decorar a tabela. Não, a tabela é para consultar, a tabela periódica. Ah, eu tenho que saber todo o negócio de cosseno, regra, né, Bhaskara, não sei o quê, cateto, hipotenusa, eu tenho que saber. Não, gente, vai estar sempre uma tabelinha aqui para vocês consultarem, né? A gente sempre fala isso como uma forma de ser totalmente contra a memorização. Então, assim, mesmo que o professor seja o mais tradicional possível, ele faça isso, ele não admite de primeiro momento, vamos dizer assim, não é, meninas? Olha assim, agora eu tenho um problema dela aqui que ela vai enfrentar, ó. Portanto, um ensino no qual os alunos tenham liberdade de aprender do seu modo e podendo cometer erros, me parece algo radical. Sim, aqui está aparecendo ela realmente. E é radical por quê? Porque ela sai também do protagonismo. É radical porque ela deixa de ser a detentora do conhecimento. Ela deixa de ser quem está levando o aprendizado. Então, se o aluno vai construir, peraí, agora, qual é o meu papel aqui? Eu acho que é meio que a gente sente também, né, meninas? Sim, sim. Dá uma insegurança, né, assim, de você, peraí, eu vou sair desse papel, e aí, os alunos vão conseguir dar conta? Fala, Aline. Sim, eu 100%. Essa é difícil, assim, quando você sabe as dificuldades que seus alunos apresentam em relação a um determinado, assim, né, sendo conteudista, vamos, né, voltar à questão conteudista. Quando você sabe que os alunos não conseguem compreender determinados conceitos, você fica naquela, tá, se ele não sabe isso, como que ele vai desenvolver algo sozinho? Uhum, Porque se ele não sabe, como que ele desenvolve? uhum. E aí o professor, ele se pega sempre naquela, tá, o aluno, ele tem que saber, né, nós somos, como nós somos conteudistas, né, na grande maioria, nós sempre falamos assim, olha, meu aluno não sabe teorema de Tales, não sabe teorema de Pitágoras, ele não sabe Bhaskara, ele não... Aí o professor vai listando, né, ele faz uma lista do que o aluno não sabe. Só que o professor esquece que nós trabalhamos com habilidades, né? E essas habilidades, elas estão elas é uma espiral, né? Como a gente está vendo sempre aí, é uma espiral. Ou seja, em algum momento ele já trabalhou aquilo. Uhum. E a gente fica, né? O professor, ele sendo conteudista, ele não se abre. E aí, quando você vai propor uma atividade investigativa, e aí o professor fala assim, ok, eu vou fazer uma atividade investigativa, mas será que meu aluno vai conseguir chegar nesse nível que eu estou pensando aqui? Ah, não, ele não vai conseguir. Porque aí você já pensa lá, não, mas ele não sabe fazer uma fração, que é uma coisa tão simples, tão básica lá do ensino fundamental 1. Ele vai chegar nesse nível de falar sobre essa temática? Não, aí você vai julgando antes da coisa acontecer. Exato. A E aí gente julga, menospreza. E você cria o bloqueio. Você cria o seu bloqueio como professor e você cria o bloqueio do aluno. Quando você... a primeira parte do nosso projeto, eu acho que ele foi muito bom, né? Pensando na minha pessoa. Porque eu consegui verificar que o meu aluno, ele não precisa conhecer o conteúdo. Ele precisa colocar em prática aquilo que ele sabe. E olha que ele sabe muita coisa. Eles dão um show, né? Eles vão vir e eles vão dar um show para nós. Então, eu acho que o primeiro passo de tudo isso, eu acho que o professor. É a mudança de pensamento do professor.
Ele entender que o aluno, ele é muito mais capaz do que nós imaginamos, e não é só conteúdo, né? Sim. É uma das coisas que a gente sempre levou, pelo menos eu, né? Eu sempre questionei muito, tá, meu aluno vai para o vestibular, mas ele tem que saber logaritmo. Gente, ele nem sempre, ele precisa saber? Precisa. Só que ele também precisa saber onde ele vai utilizar aquilo, em qual contexto ele vai poder utilizar aquilo, né? Precisa saber as propriedades e tudo mais? Sim, precisa, mas ele precisa de outras questões também ali relacionadas que ele vai utilizar na vida dele depois que ele sair da escola, né? Então, eu acho que, sei lá, essa é a minha visão. É isso mesmo, Aline, que você fala, eu acho que é perfeito dentro do que a gente está vivendo e do que a gente está amadurecendo com esse projeto, porque às vezes a gente esquece que o que ele já aprendeu antes, para se tornar uma aprendizagem significativa, o que a gente está ensinando de novo, né, a questão da pizza, é você relacionar algo que ele já conhece com alguma coisa nova. Então, quando eu uso o termo, esse aqui é o gráfico da pizza, ele vai lembrar da pizza. Então tem 8 pedaços. Se eu tiro 1, que fração representa? 1/8, certo? De uma pizza inteira. Isso faz mais sentido do que você chegar e falar assim, esse é um gráfico de setores, tá? E aí ele fala, mas o que é setor? Eu sei que tem no mercado o setor de alimentos, o setor de limpeza, o setor para ele significa uma outra coisa, que talvez não seja essa divisão da pizza que a gente imagina. Então, quando a gente tira um pouco essa questão de não ser conteudista ou o que for, mas quando a gente tira um pouco essa questão de ficar sempre achando que o aluno ele é vazio, né? E que quem vai encher ele somos nós. Não, eles já têm um conhecimento prévio. E eu acho aqui que o que a gente aprendeu também nesse projeto do ano passado foi levantar essas concepções. Então, é o quê? Fazer uma conversa antes. Que para nós, essa conversa antes de levantar concepções, não sei o quê, parecia que não era parte da aula, mas é parte da aula. Então, pelo que eu tenho estudado, lido e tudo mais, o que a gente está fazendo aqui agora, desde a primeira conversa que a gente teve, a gente já está planejando o ensino por investigação. Toda essa nossa discussão aqui, ela já está levando a tudo isso. E eu vejo agora, vale ressaltar, a importância da contribuição do Bernardo nisso tudo, porque ele vai trazer reflexões pontuais para nós, né? Então, assim, se eu tivesse agora tendo que escrever como é que vai ser o final da minha proposta nesse módulo 2 aqui, será que eu vou conseguir? Será que eu consegui ultrapassar essa questão das minhas angústias aqui do nível 1, né? Eu tô achando muito bacana, sabe? Eu achando ótimo. Nivalda, quer falar, amiga? Só completando o que a Aline disse, essa questão para reflexão, né, que é o que passa na nossa cabeça, né, que o aluno não tem conhecimento do conteúdo, vamos utilizar aí a palavra conteúdo, que acaba sendo conceito, né? Um exemplo típico, um exemplo muito claro sobre isso, são as feira cultural, feira de ciências. É um exemplo muito típico de uma aula por investigação, porque nós damos a ele a chance dele pesquisar, dele correr atrás, ele que vai, nós enquanto professores, nós somos meros mediadores neste momento. Então, eu acho que as nossas aulas, elas precisam ser baseadas em feiras. Não sei se é o correto, se o termo correto é esse, Couto. Mas então, quando eu falo, e quando se fala em ensino por investigação, a primeira coisa que me vem à mente são essas feiras. Eu não sei. Então, a questão aqui, eu acho que a gente entrou num aspecto importante para nós três aqui, a Rosinha que não está aqui agora, mas então a gente chegou num termo de conceituar. Então, o que é o ensino por investigação? Tá? Eu acho que esse aspecto é muito importante da gente discutir, chegar a um consenso. Deixa eu ouvir a Aline, depois eu dou minha opinião, tá, Nivalda? Aline, Você acha que as feiras de ciências são um tipo de ensino por investigação?
Bom, eu penso da seguinte forma. As feiras culturais que nós já fizemos até hoje, é essa a pergunta? Se for as feiras culturais que nós fizemos até hoje, eu não vejo, fazendo um apanhado, né? Interdisciplinaridade, contextualização e investigativo. Eu não vejo as nossas feiras culturais 100% investigativa. Por quê? Primeiro, não tem uma pergunta onde o aluno vá buscar respostas. É um tema, simplesmente foi colocado um tema, seja ele qual for. O aluno ele vai trazer tudo que ele encontrar de informação, na forma de painéis, de cartazes, né, explicativo. Ele vai trazer informações, mas ele não vai trazer uma pergunta, não tem uma pergunta em si a qual ele vai buscar respostas. Então, eu acredito que ele não seja investigativo por este lado. Interdisciplinar, também não vejo que seja totalmente interdisciplinar, porque professores, nós não mediamos para eles seguirem, para seguirem, assim, dar uma direção em relação à disciplina. Nós sempre deixamos, o que ele trouxer de informação é validado. Então, sempre ficou muito solto. O aluno, ele não tinha uma questão central, uma questão norteadora ali da Feira de Ciências. Ele não tinha uma questão a qual ele trouxesse uma resposta para cada uma das disciplinas. Então, na verdade, eu vejo a Feira de Ciências que nós fazíamos apenas como uma entrega de trabalho em grupo, com todas as disciplinas envolvidas, mas sem discriminar cada uma, e apresentada aos professores. Então, eles colocavam tudo aquilo que eles encontraram de informação de formas, né, bem criativas, de forma... tirava aquela coisa de querer se esconder, né? Porque isso é muito bom, porque eles iam, eles falavam, né? Eles tinham a responsabilidade de montar todo um cenário. Então, essa parte é muito positiva, mas eu não vejo que nós estávamos como 100% investigativo. Não tinha uma questão que orientasse a busca por uma resposta. Então, eu não vejo como investigativo na Feira de Ciências. No formato que nós fazíamos. Tá? Sim. Talvez seja essa a nossa falha, né? De não ter uma questão norteadora, né? Na verdade, Nivalda, eu entendo que o que você está dizendo, assim, o que a gente vivenciou em termos de experiências que a gente teve com os alunos, uma feira cultural poderia ser o mais próximo que a gente chegou disso. Concordo plenamente. O que a Aline diz, que nós não temos questão, realmente faz todo sentido, até porque a gente nem sabia o que era ensino por investigação até então, não é? E quando nós propusemos aquele trabalho interdisciplinar lá, que a gente passou o vídeo da Turma da Mônica, aquilo também não era, né? Eu e a Aline ficamos assim, né, Aline, decepcionados, porque tudo que a gente tinha feito até então não era interdisciplinar. Porque a interdisciplinaridade é cada disciplina explicar um determinado problema que é comum, não é? E o que a gente está fazendo aqui é um exercício constante disso. Então, não se frustre, Nivalda, mas realmente não era ensino por investigação, porque, além de não ter essa questão, os alunos não levantavam hipóteses, eles simplesmente escolhiam um tema que eles queriam investigar, traziam todas as nuances desse tema, mas a questão é que nós, como professores, tínhamos uma ideia ainda muito superficial e rasa do que era interdisciplinaridade, ensino por investigação e contextualização. Talvez esses três ainda a gente estava muito raso nesse processo. E, Bernardo, você quer falar alguma coisa? Porque a gente está aqui, né, mó... Não. Eu não tenho coisa para falar, mas acho que cabe mais para o final. Então eu vou me segurar. Tá bom. Então, assim, Nivalda, para ter um ensino por investigação, a gente precisa, porque é uma abordagem que tem que ter uma questão-problema boa, desafiadora, que instigue a turma.
A gente não fazia isso na feira cultural. Depois, os alunos vão levantar hipóteses. Eles não levantaram hipóteses, eles fizeram pesquisa de campo. Na internet, em livros, em pesquisas e etc. Em vídeos no YouTube para fazer mais ou menos igual e tal. Depois a gente tem que ver o quê? Explicar esse problema a partir das hipóteses que nós levantamos. Será que elas confirmam aquilo que a gente imaginou? Então, lembra da atividade do barquinho? Sempre a gente vai estar voltando, né? Porque, assim, é uma coisa que acaba marcando para a gente, é uma referência a atividade do barquinho. E depois você tem que explicar o que aconteceu. Então, dentro dos conceitos da ciência ou da língua portuguesa, o que for, a gente tem que explicar aquilo. Então, esse exercício de explicar, que nem as crianças faziam lá, nós colocamos assim, não deu certo, então nós tentamos um outro modelo de barco, e nós fizemos tal coisa. Esse explicar e depois o registro, então, ele fecha, né, essa questão do ensino por investigação. E aí, tem uma outra coisa que seria o quê? A divulgação científica, no final de tudo isso. Se quando a gente propusesse uma feira de ciências, nós tivéssemos um problema, o que a gente faz, na verdade, a gente não tem problema, a gente só tem uma divulgação científica de uma coisa que ele não pesquisou, de uma coisa que outra pessoa pesquisou e já estava pronto. Concorda, Nivalda? Eu sei que assim, é como se a gente tivesse que fazer uma desconstrução daquilo que a gente acredita para construir uma nova... um novo entendimento dessa metodologia. Pode falar, amiga. Não tenho nada para falar, não. Eu estou ouvindo. Quando chegar a sua hora, você fala, tá, mãe turista? Não, pode deixar, eu vou ouvindo. Tá bom, tá. Ó, aqui, posso voltar ao texto? Nós estamos aqui no parágrafo antes do mês passado, tá? Na minha experiência, se vocês estiverem olhando por aí. Bom, aí ela falou assim que, Portanto, o ensino no qual os alunos tenham liberdade de aprender do seu modo e podendo cometer erros, me parece algo radical. Então, assim, vem contra tudo aquilo que ela já estava acostumada a fazer, que para nós também aconteceu dessa forma, né? Mas aqui tem uma questão interessante na continuação do parágrafo, ó. Mas, vendo os bons resultados nos estudos sobre o ensino por investigação, essa frase aqui já mostra que essa professora, como nós também, nós estamos procurando estudar, aprender, ler, nós estamos procurando nos atualizar constantemente com relação a esses estudos na educação e tudo mais. Ó. Acredito que ele pode ser uma ferramenta com a capacidade de mudar a estrutura da educação e assim não desistir da minha proposta investigativa. Ainda é difícil para vocês pensarem no ensino por investigação, na proposta que vocês fizeram, por exemplo, até o momento, assim, ainda é algo difícil? Vamos desabafar aqui, fazer uma sessão de terapia. Sim! 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 2 sim, e eu também, sim! 1000 vezes sim. 1000 vezes sim. 1000 vezes sim. O que é mais difícil, então? É lançar essas perguntas, dar essa liberdade ou sair do centro? Ou tudo junto? Na verdade, eu acho que nós estávamos... É a questão de sair do centro, porque nós estamos adaptados a... Nós falamos, eles ouvem e a gente só solicita que eles fazem e pronto. Uhum. Né? Eles vão fazer e pronto. Uhum. E eu acho que isso é difícil, mas talvez, eu vou falar por mim, eu sou muito insegura quanto a fazer boas perguntas. Uhum. Então, eu tenho, para mim, né, eu acredito que, como eu sempre fui muito conteudista, agora partir para essa versão, em pensar mais na questão contextualização, pensar mais na investigação, né, propor boas perguntas para fazer com que o aluno pense e busque essas respostas, para mim, eu confesso que é um bicho de 7 cabeças. Eu tenho a impressão que eu estou fazendo perguntas que são muito comuns, que qualquer pessoa faria, que não está produzindo um efeito. Uhum. E mesmo eu sabendo que perguntas, às vezes as perguntas que nós achamos as mais simples, as mais
bobinhas que, né, às vezes, né, uma criança, ela faz assim, mamãe, por que isso? É uma pergunta muito bobinha, mas que vai estimular o aluno a ir atrás, né, do conhecimento, da resposta que ele procura. Mas eu não tenho essa segurança. Eu acho que é a segurança da proposição das perguntas que é o meu problema. É achar que eu não estou ainda no nível adequado para isso. Mas não sei dizer, existe um nível? Não acho que não deve existir um nível. Mas na minha mente ainda, eu ainda estou fechadinha ainda na minha caixinha. Aos poucos estou me abrindo, mas ainda tenho dificuldade. Sim. Você, Nivaldinha? Pela experiência de PEB1 e pelo material utilizado, né, na rede estadual durante muito tempo, né, hoje eu não sei se o Ler e Escrever foi reformulado, se o EMAI foi reformulado, eu não sei, porque tem um ano que eu estou fora. Mas nós sempre fomos... como que eu posso dizer? A nossa formação era sempre nesse sentido, em dar e deixar o aluno colocar aquilo que ele sabe, e deixar, né, nós, enquanto professores, deixar de ser o centro das atenções. Então, eu convivi, o Ler e Escrever, ele veio há muito mais tempo, né, eu acho que do que esse novo material para o ensino fundamental e o ensino, o Fundo 2 e o médio, né? Então, nós tivemos um pouco mais de formação nesse sentido. Quando a Aline fala em boas perguntas, eu fui no meu ATPC de 10 anos atrás, 12 anos atrás, onde a minha coordenadora falava exatamente isso. Nós precisamos fazer boas perguntas para que o aluno possa avançar no seu conhecimento. Porque o aluno só consegue avançar no seu conhecimento se ele tiver boas perguntas. E, logicamente, ele irá formar boas respostas. Excelente. Olha, eu vejo que, para completar o que vocês disseram, foi uma angústia que eu até falei para a Maísa na última reunião que a gente teve, que assim... Desculpa. Pode falar. Desculpa, perdão. E eu acho que isso ele está sendo posto e colocado para o Fundo 2 e o médio tem muito pouco tempo, né? É um material que não assim, a cabeça do PEB2, ela é assim, ela é mais conteudista, não é? Eu penso assim, Ni, o PEB2, ele é muito ligado ao conteúdo, porque a gente pensa na questão do tempo. Eu tenho apenas 45 minutos para desenvolver um conteúdo. Então, o professor, ele se fecha nesse tempo, né? Antes era 50 minutos, se fecha nesse tempo. 50 minutos eu tenho que falar desse monte de coisa. Só que ninguém... eu vou falar pela minha formação. Eu nunca tinha parado para pensar e analisar as habilidades, né? A gente sempre fala as habilidades. É uma coisa que hoje... No Estado, agora, é algo assim, está muito gritante, né? Vamos falar de habilidades essenciais, as habilidades suportes. Por quê? Antes, eu falo, pela minha formação, eu nunca tive isso como prioridade. Eu não tinha noção de como é importante você analisar uma habilidade e verificar que tantas outras estão interligadas a ela, né? Uma habilidade do sexto, ela contém tantas habilidades suportes ali. E eu vejo que o professor do PEB2, ele tem essa preocupação em dar conta do conteúdo e não da aprendizagem. Então, é o tempo, ele se preocupa muito com o tempo, ele se preocupa muito com o conteúdo a ser dado, mas ele não se preocupa com a aprendizagem. Será que está sendo efetiva essa aprendizagem do aluno? Será que o aluno está compreendendo o que eu estou falando? Porque a gente percebe o seguinte... Os aluninhos que chegam do 6º ano, eles vêm com uma bagagem, assim, incrível, né? Eles chegam muito, sabe, numa facilidade de percepção, de conseguir acompanhar o que está acontecendo.
e aos poucos eles vão se perdendo, mas se perdendo por quê? Muda toda aquela questão, né? Muda a questão afetiva, muda a questão de a quantidade de professores, a forma como o professor, né? Cada professor trabalha, e aí entra essa questão do conteúdo, né? Levar mais em consideração o conteúdo do que a aprendizagem, e a gente tem os resultados que nós temos no IDESP, no SARESP e tudo mais. E aí o nosso nível sempre é mais baixo no PEB 2 e ensino médio. Então, se a gente tivesse como seguir sempre da mesma forma, né? Lá dos anos iniciais, nós viéssemos sempre utilizando essas metodologias, né? De acordo com a idade, né? Ano série, mas que fosse contínuo essa forma como eles aprendem. Acredito eu que nós teríamos resultados muito melhores atualmente. Perfeito. Eu acho até que, assim, o que vocês falaram faz todo sentido. As crianças perdem muito também, uma coisa que é importante, eu acho, que é a criatividade, né? E eles não têm medo de perguntar. E eles vão crescendo e esse medo, ele começa a existir. O medo de se expor, de errar, de passar vergonha. Eu acho que a gente acaba, eu já vi muitos autores fazendo essa crítica, como se o professor estivesse fazendo um desserviço na educação. Ele estava vindo bem até o 5º ano, 6º ano, a gente começa a atrapalhar o processo, né? Mas, por outro lado, olha, essa questão das habilidades que você trouxe, elas surgiram no ensino médio com o Enem, que, se eu não me engano, começou em 2003, talvez um pouco antes, não sei. Eu tenho que verificar essa informação. O problema é que, para as coisas passarem a fazer sentido e se tornarem algo utilizado, aplicado no ensino médio, elas levam muitos anos, tá? A gente tem a proposta lá, a proposta curricular, que todos os professores receberam, mas poucos aplicaram. Nós fizemos vários cursos. A questão é que agora, acho que a Aline está vendo isso mais de perto, é que isso está sendo cobrado efetivamente. E antes, era uma proposta, ou seja, você usa se você quiser. Se você quiser continuar dando aquela sua aula de sempre, você dê, né? E a maioria dos professores fazia o quê? Dava aquela aula de sempre. E quando você prioriza o conteúdo ao invés de as habilidades, você não consegue muita coisa, né? Você não consegue quase nada. E com o Enem, essa proposta de avaliar habilidades, ninguém sabia ensinar habilidades. Mas nessa questão do ensino por investigação, eu vejo que é uma coisa que a gente tem que mudar a nossa postura. Fazer as perguntas certas, né? Então, voltando a essa questão, não é fácil. Eu lembro que na última reunião eu falei para a Maísa, tinha até falado das questões da feira e tal. Ela falou assim, mas você não perguntou o que é a feira? Se eles conhecem a feira? Se já foram à feira? Aí eu pensei, mas essas perguntas, tipo, é óbvio que já foram à feira. Tá, mas tem que perguntar. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem um pouco de dificuldade, porque a gente, lá no fundo, a gente ignora que seja importante perguntas bobas. A gente acha que, tá, para eu ser um professor, né, top, assim, eu tenho que fazer perguntas inteligentes. Não, eu tenho que fazer pergunta que seja útil para colocar ele nesse contexto e ele se interessar por esse cenário, né? Eu acho que a gente, às vezes, menospreza questões simples, porque a gente acha que nós, como professores, teremos que ser intelectuais demais, a gente tem que propor uma questão que seja, né, muito reflexiva, ele tem que pensar a fundo nisso, e não uma questão tipo, você já passou por alguma situação que você ficou com fome, né, sei lá, a sua família já teve algum histórico disso? Como é que a gente vai trazer essa questão da fome e mexer com essas questões deles, né? Eu vejo que é difícil a gente se desapegar de uma postura que a gente já tem durante anos, tirar essa raiz da gente e colocar uma coisa nova, né? Propor uma estratégia nova. Bom, vou continuando aqui na leitura. Eu tô achando bem bacana, não sei se o Bernardo quer mudar a estratégia. Fala aí, Bernardo. Estratégia? Como assim? Não, para mim tá ótimo. Você lendo e comenta um parágrafo junto com todo mundo, eu tô aqui anotando tudo. Para mim tá perfeito. Tá. Pessoal, eu espero que vocês consigam ficar. Já marcamos 1 hora, já vamos para 2h30. Tudo bem para você, Aline? Sim, eu tô em casa. Ah, que ótimo. Hoje eu levei
Levei a criança para fazer exame. Ai, que bom. Então, a gente pode discutir isso aqui, que eu tô achando essa discussão muito importante. Sabe, Bernardo, eu acho que a gente não tinha ideia de como seria a sua contribuição nesse processo todo. Eu não sei se era isso, a ideia era essa, mas a gente discutir, colocar as nossas angústias, né, as nossas inseguranças, elas contribuem muito. A Gabriela quer falar. Então, agora que eu estava deixando para falar no final da reunião, é que na verdade eu enganei aqui todo mundo. Na verdade, a proposta do caso não era falar sobre como o aluno tem que se entender do problema. Isso, na verdade, é tipo que a moral da história, é o objetivo da história. Mas a proposta de qualquer caso de ensino justamente está acontecendo agora, a gente refletindo, botando as angústias, botando os pensamentos, e assim vai mudando alguma coisa por trás. Porque para fazer um caso de ensino, para ler, existe o método de leitura, que justamente está acontecendo aqui agora, que é você ler e você instiga e fala, esse negócio eu faria isso? Como seria isso na minha vida? Será que eu faria a mesma coisa? Por que ela fez assim? É o que está acontecendo aqui, tipo, quando a pessoa lê sozinha, ela tem que tá pensando, olha, eu vou ter que ver isso aqui para discutir comigo mesmo. Só que como está todo mundo em grupo, a gente quer falar disso, porque isso acontece naturalmente. Então, é justamente isso que é a proposta mesmo, essa que é a contribuição. Ah, que ótimo. Eu fico feliz, porque a gente ficou, num primeiro momento, a gente entendeu que a gente tinha que fazer a correção da sua narrativa, mas então é além disso tudo, né? Eu acho que... Não, é justamente isso. E com isso que eu vou costurar a narrativa de volta, vou consertar ela, vou fazer mais efetiva. Só que era justamente isso, eu que fui enganando, assim, mostrando, tipo, é só um conto, assim, pra gente ver o que vocês acharam, como melhorar, mas não, na verdade a proposta justamente é debater. É o valor que a debate vai... Até mesmo o conto não seja tão bom assim, ele também tem um valor de debater, isso que é o caso de ensino. Com certeza. E aqui, não sei, eu acho que as meninas devem estar vendo isso também. O Gabriel levantou a mãozinha, já vou deixar ele falar. Mas o Bernardo está fazendo a mesma coisa que o Gabriel fazia, mas de uma forma mais sutil, né? Que é o quê? Trazer uma reflexão para a gente, só que dentro de uma narrativa. Então a gente se coloca ali, tá, mas e aí? Eu procuro, eu aprendo, tá, mas e até que ponto eu consigo colocar isso na prática? Ou eu volto lá, né? Eu lembro que quando a gente estava falando de interdisciplinaridade, toda hora a gente voltava para essa caixinha que a Aline falou, né, Aline? Então, toda hora, e agora? Eu fico na minha caixinha disciplinar ou eu saio e estou com todo mundo? Eu não sei, a gente ficou nessa briga. Agora, eu acho que a gente superou essa questão da interdisciplinaridade, a gente está entrando numa outra questão, que é o ensino por investigação, que ele vem de uma abordagem totalmente oposta ao tradicional. Então, a gente está lutando agora, contra o quê? É contra a nossa identidade de professor? Será que é isso que caracteriza? Será que essa questão de ter o poder diante da sala, de falar eu que mando aqui, eu que falo, vocês ouvem, né? E aí tem professor que faz até mapa de sala, que aí eu entro na briga, sou contra e tal. Mas essa questão de ser tão conteudista, até que ponto isso é favorável, né? Ou eu vou falar de tantas questões do construtivismo, mas eu vou alfabetizar com o babebi bobu, né, com a forma tradicional. Ah, tá, algumas crianças precisam dessa coisa tradicional, precisam que você seja mais conteudista. Ok, então eu posso mesclar, eu não preciso ser sempre um ou outro, né? Eu posso ter um meio termo, então, né, 880, eu posso chegar num consenso ali. Meninas, querem falar antes do Gabriel? Deixa ele ali ficar com um pouquinho de dor no braço. Não, tadinho do Gabriel. Apesar dele fazer eu surtar muitas vezes, mas tadinho, não deixa ele contar indiretamente, não. Eu sou boazinha. Aí, ó, atendendo o pedido da Aline, fale, Gabriel. Oi. Agora eu tô até mal de falar o que eu ia falar. Ah, para, quer ver que lá vem ele com cacetada. Cadê a Rose? Vou pegar o chinelo. Fala. Mas linkando a parte que eu falei da ficção científica e do conhecimento científico, que é o que eu tô trazendo, mais ou menos nos últimos dias, tem um desenho chamado Cyber Chase. É um desenho bem antigo, passava na TV Cultura. E Adoro. Conheço. ele é o nome? É que eu Cyber... fui rapidinho. Qual o nome? Cyber Chase. Ah, eu conheço também. Nossa, eu aprendi que existiam números menores que zero com ele. Olha. Sim, exato. É exatamente isso que eu quero dizer. Eu acho que pode ser uma tarefa da gente pegar algum episódio do Cyber Chase e olhar, porque ele tem um tema, né? Ele tem um título, e nesse título tem uma problematização.
A problematização vem numa narrativa, como eu já tinha falado, com começo, meio e fim, onde é apresentado o vilão, tudo mais, o que ele quer fazer. E a partir disso ele tem que investigar. Tinha um episódio que eu lembro que eles tinham que calcular os trilhos de um metrô, os trilhos de um trem para colocar, mas eles não tinham régua. Então, como eles iam fazer para medir? Então, eles começaram a testar várias hipóteses. E uma das hipóteses foi: e se eu colocar o pé? E se eu for pé por pé? Dá para medir? Dá para medir. Se for mão por mão, dedo, dedo, sabe? Então, você não precisa de uma régua para medir. Então, eu acho que esse desenho pode ser um bom caminho para a gente começar a entender o que seria um ensino por investigação. Principalmente por os protagonistas desse desenho ser 3 crianças. Então, a gente volta para aquela questão das perguntas bestas. É perguntas bestas para gente ou é pergunta besta para criança? Porque não sei até que ponto os alunos de vocês fazem perguntas em sala de aula que são bestas ou que são de nível acadêmico. Vocês mesmos falaram no projeto passado, quando eles apresentaram os trabalhos, que eram trabalhos de nível acadêmico. Então, será que fazer pergunta besta é isso que o aluno quer? Será que fazendo uma pergunta besta vai extrair o potencial que a gente quer? Talvez tirar essa coisa do besta aí, vamos usar o linguajar acadêmico aqui também, questões simples, questões que problematizam. A gente precisa fazer questões que problematizam. O que a gente chama de questão que talvez seja muito simples, que você está chamando de besta, é assim, por sentirmos que, será que é tão necessário, por exemplo, a Maísa falou, você já perguntou o que é uma feira? Como eles definem uma feira? Tem toda uma questão histórica por trás disso, entendeu? Então, como é que começou a feira? Então, antes você trocava mercadoria por mercadoria. Hoje a gente troca mercadoria por dinheiro. O dinheiro, ele tem uma representação nisso tudo. Então, é construir talvez uma narrativa histórica, né? Então, trazer lá de trás essas referências, todas essas questões. A nossa dificuldade, na verdade, eu acho que é pensar nessas questões. Por isso que aquela ideia de nós darmos a nossa aula para vocês, mas por favor, vocês vão se comportar como alunos do ensino médio, nada de pensar que vocês são alunos do ensino superior, por quê? Na última reunião, a Rosinha ficou, ela vai ver esse vídeo, ela ficou muito desconfortável quando vocês propuseram todas aquelas questões a partir do vídeo lá dos gafanhotos, lembra? Todo mundo falou de bioma, biotecnologia e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela falou, não quero fazer a aula para eles, porque eles são muito inteligentes. Então, é assim, foi interessante ver o quanto vocês têm de contribuição, e eu acho que isso vai ser importante aqui também, nessa prática. Eu entendo, Gabriel, o que você está falando, eu acho que, principalmente para a Aline, desculpa, Aline, falar de você, mas esse desenho Cyber Change tem muito a ver com matemática, eu acho que vai ser bom para ela exercitar isso, né? Essa questão de como usar matemática e formas geométricas, eu lembro que tinha muito dessas questões. Talvez não sirva para todas nós. A gente vai ter que entender como é que a gente faz isso. Ver experiências, pensar em questões, pensar num contexto, colocar a pandemia e a fome hoje como está. Uma coisa que eu vi que foi uma crítica que a Maísa trouxe, é o seguinte, a gente está muito querendo repetir nas nossas aulas, nós 4, as mesmas coisas, não sei se vocês notaram isso, mas é como se eu fizesse uma pergunta, a Aline a mesma, a Nivalda a mesma e a Rose a mesma. Está se confundindo demais, eu acho que a gente precisa entender o que cada uma de nós quer, né? Então, assim, talvez a gente precise olhar mesmo, se debruçar sobre esse material, pensar o que eu quero atingir com aquilo, até onde o nosso aluno vai. Eu entendo que nem a proposta da Aline é assim, se é possível economizar. Eu consigo economizar comendo bem na pandemia? É uma pergunta. Olha a minha. Consigo fazer um prato saudável, né? Gastando pouco? É a mesma, não é? Para mim é a mesma. A pergunta da Nivalda, o que é fome? Como define a fome? Não sei o que da fome. A pergunta da Rose, como que é a fome? Por que tanta gente passando fome? Tá muito assim, a gente tá muito próxima. Eu sei que a gente acaba se espelhando uma na outra, a gente vai e olha como a outra fez e quer fazer mais ou menos igual. Mas nesse momento a gente vai ter que tentar pensar um pouco fora dessa caixa,
que a Aline falou e ousar um pouco mais. Então, qual que é o contexto que eu quero trazer? Por exemplo, a Aline, ao invés de falar se eu posso isso, aquilo, vamos visitar a feira. Então, vamos visitar o supermercado? Cada um aqui vai visitar o supermercado. Eu quero que vocês, sei lá, pesquisem no supermercado e montem uma cesta básica mais barata possível. Pronto. O meu desafio pode ser, por exemplo, eu quero que vocês montem um prato saudável gastando o menos possível. O desafio deles vai ser esse. Se ele quiser colocar nesse prato alimentos amanhecidos, ou seja, o sobrodonté, né? O restodonté lá do prato francês, pode. Não tem regra. É ele que vai decidir isso. Então, eu acho que a gente precisa usar nessa questão. Português, trazer um pouco mais essa questão dos livros da literatura, né, discutir essas questões, e deixar para a Rose um pouquinho mais essa questão dos direitos humanos, porque português está meio que indo uma com a outra. Não sei se vocês concordam, meninas, com isso. Nivalda? Sim. Aline? A minha única preocupação é a seguinte, na coordenação da escola, a gente tem percebido o seguinte, os pais estão tentando proteger os filhos por conta da pandemia de uma forma que os filhos não saem de casa. Então, assim, fica muito complicado. Propus a feira, eu pensei no supermercado, mas eu propus a feira porque o seu já está partindo para isso. Então, se o aluno vai para a pesquisa de química, ele também já faz a mesma proposta. Mas, amiga, você concorda, só cortando você um pouquinho, você concorda que ele pode não ir à feira ou ao supermercado com os amigos, mas ele vai com os pais? Nem sempre ele vai com os pais. Nós temos recebido muitos pais que alegam que o filho não vai sair de casa, que não sai de casa para nada, entendeu? Então, a gente tem uma comunidade assim, que alguns pais, eles até liberam os filhos, mas geralmente os pais dos alunos, né, os pais dos alunos bonzinhos, esses pais são muito, mas muito mesmo, eles têm uma preocupação gigantesca. Então, assim, a minha preocupação era, dá para propor? Dá. Mas será que os pais vão permitir que os alunos saiam? Ou como que vai ser feito isso? Essa é uma preocupação que eu tenho. Essa questão do supermercado tem como fazer online. Carrefour, Extra, vários supermercados têm acesso a você fazer compra online. Eu, inclusive, eu enquadro nesse grupo aí de pais que você falou. Eu não tenho saído, inclusive, às vezes, para evitar ir ao supermercado, tem aqui no iFood o mercado do dia, eu peço algumas coisas que eu preciso de urgência, eles entregam na minha casa. Para mim é uma segurança e um conforto. A questão do valor tem como pesquisar também nesses sites. Então, a gente pode pensar em possibilidades ou pensar que eles nos deem essas respostas, entende? Talvez não seja uma preocupação que a gente tem que resolver também. A gente pode passar essa bola para eles. Então, né? É que a sugestão da feira, como a Maísa tinha colocado. Então, assim, pensando como projeto, né, a gente tentando se organizar, porque o que eu fico na dificuldade esse projeto também é interdisciplinar, certo? Então, a gente só simplesmente por estar falando de alimentação, nós estamos sendo interdisciplinares, ou vai haver aquela comunicação que nós tínhamos no projeto passado? Porque de certa forma, eu acho que a gente precisa de uma certa forma interligar, fazer conexão uma com a outra. Sim. E aí eu no momento, eu vou falar no momento porque assim, eu estou atolada de coisas, né? A minha vida tá uma loucura. Eu particularmente, eu não tô conseguindo fazer esses links com todas as disciplinas, a matemática, como que eu posso linkar com todas elas para haver essa interdisciplinaridade? Mas ela acontece, eu não sei se você está percebendo, mas ela acaba acontecendo naturalmente. Porque o contexto do valor que você coloca de você economizar, né, tal. Talvez você tenha que o quê? Pesquisar, o aluno vai responder isso para você. A interdisciplinaridade, ela vai acontecer nesse contexto, no próprio contexto. Aqui a gente tem 3 pessoas bem gabaritadas para fazer essa interlocução também com a gente, utilizando ferramentas digitais, que são o Bernardo, a Vitória e o Gabriel.
né? Então, assim, eu acho que a proposta básica, ela já está colocada, entende? A sua proposta está colocada, de nós 4. Eu acho que na sexta-feira a gente pode discutir se as nossas questões, elas são suficientes para responder o que a gente espera. Se estiver muito próximo, diferenciar um pouquinho em alguns aspectos, né? Eu acho que o que você coloca de visitar a feira com química como é que fala? É suficiente, eu acho que não precisa visitar outro ambiente, esse já é o suficiente, mas para a gente fazer ou falar de uma cesta básica, por exemplo, a feira responde tudo que a gente precisa? Se eu quero uma cesta, pode falar. Então, a ideia original era da cesta básica, né? Mas como a gente ficou, né? Como eu não estava acompanhando muito, e aí você partiu para a feira, eu falei, tá, o aluno indo para a feira, a gente já consegue ter uma noção, né? Porque pode ser proposto do aluno fazer as duas coisas, né? A gente sabe, o aluno não vai no supermercado, mas e se ele puder comparar o preço de uma feira com o preço de um supermercado? Boa. Porque vale a pena eu ir na feira do que comprar no mercado? Por que eu tenho, né? Nas hortifrutis, existe alguma diferença? Então, a ideia era fazer essa relação entre os dois. Mas aí eu caí naquela questão: será que os pais vão liberar os filhos para fazer essa pesquisa de campo? Né? Eu acho que... eu tenho a minha preocupação é só essa: será que os pais irão permitir? Né? Mas verificar nos ambientes. Onde será que o aluno é capaz de enxergar? Eu sei que ele é capaz, mas onde ele é capaz de enxergar que ele vai haver um lucro, ele vai se alimentar bem, ele vai gastar pouco? Por isso que eu não fugi muito da sua ideia, entendeu? Entendi. O que eu acho que pode acontecer, a gente propondo isso em grupos, se um não puder, o outro vai, né? Mas eu acho que dá para manter, sim. A gente pode falar numa questão de um prato mesmo, de uma refeição, pensando mesmo na alimentação, né? Porque no meu prato também tem que ter arroz, tem que ter feijão. Eu imagino que eles queiram colocar isso, né? Não é um prato de uma pessoa que está fazendo dieta para emagrecer, é para ter uma vida mais saudável, não é? Então, eu preciso comer batata doce, eu preciso comer macarrão, eu preciso comer várias coisas, né? Bom, eu vou voltar. Quer falar mais alguma coisa, Aline? Não. Tá. Eu vou voltar aqui, então, no texto. Quer falar alguma coisa, Bernardo, pessoal aí? Não? Vamos continuar, então, aqui, ó. No mês passado, a narrativa da Rosinha. No mês passado, um ano depois da tentativa original, realizei a proposta de ensino investigativo com minha nova turma, que seria esse ano, 2021, né? Já considero que entendi a frase que minha amiga me disse e creio que compreendi como o ensino investigativo funciona. Será que compreendemos mesmo? Portanto, novamente peguei a questão. Por que ainda existe tanta gente passando fome e como reverter isso? Essa é uma questão de sociologia, né? Tanta gente passando fome vem de desigualdade, direitos humanos, como ela falou. Se a gente tem um país que é o maior produtor de grãos, como é que tem tanta gente passando fome? Por que não se distribui o que é produzido aqui, né? Dentro de 4 dias, mas dessa vez trabalhei para fazer os alunos se verem dentro do problema, como minha amiga havia sugerido, ok. No primeiro dia, apresentei o tema e pedi para os alunos trazerem as vivências deles. Muitos comentaram como perceberam que, atualmente, havia mais moradores de rua do que alguns anos atrás, excelente. Outros até apontaram que ouviram seus pais conversarem sobre economizar dinheiro para garantir a alimentação. Aí já entra na sua questão, Aline, né? Então, essa narrativa é uma preocupação. Eu imagino que todas nós aqui, mães e donas de casa e provedoras também do lar familiar, né, contribuindo com o valor financeiro, nós percebemos o quanto mudou e o quanto aumentou a nossa despesa do início do ano passado para cá. Aumentou muito, e foi assim, aumento abusivo até em alguns alimentos, né, em alguns gêneros alimentícios. E o que a gente pode fazer com relação a isso? Tem muitas propostas, assim, de ao invés de fazer macarrão, fazer um macarrão de abobrinha, que você tem mais ou menos o mesmo formato. Arroz de outros legumes. Então, tem várias propostas, assim, que eu vi também, de arroz de cenoura, arroz de brócolis, arroz de não sei o quê. Tem muita coisa, a gente pode fazer muita coisa, né? Bom, continuando aqui, ao
contarem suas vivências, os alunos identificaram que o problema que eu apresentei fazia parte da vida deles, mesmo que eles mesmos não sejam afetados. Pessoas próximas a eles são, sim, com certeza. No segundo dia, após os alunos se sentirem dentro do problema, apresentei 3 textos e dados que expõem a questão da fome para eles estudarem. Dessa vez, notei uma atmosfera diferente. Os alunos pareciam ler com urgência os textos, como se de fato estivessem buscando uma solução, não para um problema da sala de aula, mas sim para um problema da vida deles mesmos. Quando todos terminaram de analisar o material, perguntei o que haviam entendido nessa parte teórica de conceitos e fizemos uma roda para tirar dúvidas. Ótimo. No terceiro dia, perguntei à turma como podemos resolver isso e propus à turma levantar informações para entrarem nessa resposta. Alguns alunos elaboraram formulários para suas famílias responderem, outros trouxeram textos renomados que discutem ações contra a fome, outros levantaram dados de ONGs que atuavam nessa problemática. Notei como todos pareciam preocupados em procurar uma solução para um problema tão urgente. Uma das propostas da Rose aqui também é fazer, tipo, arrecadar alimento, só que tudo isso eu falei para ela, a gente não pode sugerir, a gente precisa esperar que os alunos falem isso. Não, mas eu gostaria de fazer que eles fizessem cesta básica. Eu falei, tá, só que a gente vai ter que aprender a segurar a nossa língua. Então, a gente não pode se antecipar a tudo isso, porque aí sim o aluno é protagonista. Se a gente colocar como proposta, a gente estraga todo o processo, não é? A gente vai ter que ter muito cuidado com isso. Bom, ao terminar a atividade, tive muita satisfação ao perceber que esses alunos demonstraram ter aprendido muito mais sobre o tema. Quando cheguei em casa, contei todo o ocorrido à minha grande amiga, que ficou muito contente ao ver o resultado do ensino. Durante nossa conversa, também notei um ponto muito forte na minha atuação no ano anterior. Percebi como eu havia tentado elaborar um ensino investigativo, mas usando os mesmos métodos que sempre utilizei. Sim, com certeza. E assim os alunos não atingiram uma resposta tão significativa quanto a resposta encontrada na turma desse ano. Perfeito. De fato, ainda tenho o que aprender sobre o ensino investigativo, mas ao me deparar com esse pensamento, não me sinto incapaz. Me sinto discente novamente, ou seja, me sinto aluno, né, novamente, explorando um novo mundo de possibilidades que essa abordagem de ensino pode trazer. Minha curiosidade sobre como elaborar uma proposta nessa direção e quão longe os resultados podem chegar, me traz um sentimento que se assemelha ao que meus alunos sentiram realizando a atividade. Sinto que essa questão faz parte da minha vida. Oh, que lindo! Eu acho que é isso mesmo. Eu me sinto nesse contexto que você coloca aqui, de me sentir como um aprendiz. E aí, quando a Maísa vem e fala para a gente como a gente vai fazer, eu me sinto segura, mas é como a Rose disse, eu me sinto segura quando ela está falando, parece que é tão simples e tranquilo de montar, de pensar, mas parece que quando eu for para a sala de aula, acho que eu vou ter as mesmas dificuldades de novo. Por quê? Essa conversa com ela não significa que eu mudei. Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou investigar se eu mudei? Eu acho que é fazendo, antes de partir para a prática, é fazer algumas tentativas, né? Eu até pensei em gravar uma aula minha, tentando ser investigativa, gravando aqui no Teams mesmo para mim, para eu me assistir depois e ver onde é que estão as minhas falhas, colocar as questões, claro, ninguém vai responder, mas ver onde é que são as minhas falhas e como eu tento sair desse perfil que a gente tem de conduzir sempre a aula, né, de estar ali no centro. Aline, quer falar? Eu acho que o Bernardo, ele retratou nosso perfil aqui de forma certeira. Parabéns. Aline? Obrigado. Concordo plenamente. Nossa, essa Concordo questão. plenamente, colocou muito bem. Né? Na verdade, eu sou matemática, gente. Matemáticos não escrevem. Brincadeira, gente. Brincadeira. Quem vê ela fazendo ata? Não, eu finjo que eu escrevo. Eu finjo que sei escrever. Não, mas ficou muito bom. E tratou bem, né? Todo esse processo nosso mesmo, é bem isso mesmo. E eu sinto sempre, cada reunião que eu venho com vocês, eu sinto, meu Deus, é agora, eu não tô fazendo nada certo.
Aí eu tenho uma pontinha de esperança que eu ainda estou no caminho, né? Mas eu vejo que muitas aprendizagens eu tive desde o ano passado para cá, amadureci muito nesse quesito, né? Nessas teorizações e tudo mais. Me sinto mais. Acho que eu tenho um norte agora. Eu acho que eu tenho um norte. Verdade. E sabe o que é bacana, Aline? Que a gente entrou com esse processo, esse projeto, num ano em que a proposta do novo ensino médio, todas essas mudanças, são exatamente nesses 3 eixos, né? Contextualização, sim, ensino por investigação e interdisciplinaridade. É como se a gente estivesse tendo uma aula antecipada de como trabalhar tudo isso, né? Isso. E de como auxiliar os colegas, né? Porque agora a gente vai ter vai precisar, não vai ter como fugir, né? De auxiliar os colegas, porque muitos são resistentes. Nós somos, né? Nós somos. Então, os outros que não dão nem abertura, né? Muitos dos nossos colegas não dão nem abertura para o novo, então vai ser pior ainda. E o novo ensino médio, ele vem com uma proposta totalmente voltada para essa questão. Então, é uma questão assim, de um ano para outro a gente ter que se adaptar a esse novo formato. Exato. E ainda que a gente teve uma prévia. Então, para nós ainda não vai ser fácil, mas ainda que nós vamos estar ali, né, um pouquinho mais dentro do que é. Mas eu vejo que vamos ser muitos colegas que vão ter muitas dificuldades e vai ser um processo longo ainda, mas espero que dê tudo certo. Vai dar, sim. Uma coisa que eu tenho percebido nas ATPCs de ciências, que o material do primeiro ano, que ele já veio com essa nova abordagem, tem várias aulas que eles tratam disso no ATPC, que são aulas já programadas com essa proposta interdisciplinar. Então, Química, Física e Biologia tratam do mesmo tema, por exemplo, energia, o uso da energia, muito bacana. E aí eles mostram tanto na minha aula de Química, porque eu dou a minha aula, mas eu não fico olhando a estratégia do meu colega. Então, eles colocam vários enfoques do mesmo assunto, muito bacana, sabe? Então, assim, tá tudo muito alinhado. Eu acho que a gente tem que seguir nessa proposta aqui, nesse projeto, para fazer mais ou menos a mesma coisa. Não é que todo mundo vai falar a mesma coisa, mas cada um tem uma nuance. Então, sim, por exemplo, física vai falar da energia, mas do combustível, queimando o combustível, produzindo não sei o quê. Em biologia, vai falar da questão do combustível, da energia, da fotossíntese. Então, cada um traz um contexto dentro da disciplina, né? Que vão abordar o mesmo assunto, só que com um olhar para a própria disciplina. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui. Então, como é que a matemática explica, Aline, que é possível economizar? Você pode trabalhar, talvez, assim, o pai ganha um salário mínimo, X, né? Quanto por cento daquele valor que a família arrecada vai ser gasto com alimentação? Então, talvez, assim, propor uma cesta básica que chegue até X% no padrão do perfil do brasileiro, né? Sei lá, talvez nesse sentido, assim. Não sei, estou viajando aqui, tá? Gabriel, levantou a mãozinha de novo. Quer falar, Aline? Pode falar. Não, Gabriel, diga. Ok, vou tentar propor mais uma tarefa. É você que vai fazer todas essas tarefas, tá? Porque eu vou falar igual a Maísa. A mídia é com você. Eu vou jogar o chinelo no Gabriel hoje. Eu vou jogar o chinelo hoje. Eu já sei as tarefas. Eu já expliquei. É você Brincadeira. que vai fazer a tarefa, não é, Aline? Pois é. Vamos fazer uma troca. Então, ele vem querer que a gente assista Cyber Change. Na próxima semana, na reunião de quarta, na reunião dos ICs, ele ou a Vitória tragam uma proposta aí. Você quer discutir Cyber Change? Quer ensinar a gente a fazer? Vamos fazer uma troca, Gabriel. Eu vou te dar todas as minhas planilhas de controle de atividades dos professores, que deverão ser entregues ainda hoje. E aí eu assisto Cyber Chase. Olha. Meu Deus. Eu tô com uma responsabilidade assim, ó. Eu tenho que dar presença pro professor, tenho que olhar tudo que ele faz.
Se ele tá fazendo interação online, então eu tenho que caçar ele em todos os locais possíveis e imagináveis. Ixi. Aí, se o professor não fez nada, eu ainda tenho que ser muito, assim, muito ruim e dar falta para ele. Olha que legal. Ai, Aí dói no coração. dói. Criar uma inimizade. Eu tô criando um monte, não quero nem saber. Tô dando falta pra todo mundo. Tô muito má agora. Agora na coordenação é assim. Eu sou má. Brincadeira, gente. Tô brincando. Sou má, não. Sou boazinha. Só faço o meu trabalho. Ai, ai. Olha, eu decidi voltar a dar aula online, então, se vocês quiserem, nas aulas regulares, tá? Não do projeto. Se alguém precisar estágio, alguma coisa, eu não sei como é que funciona na universidade de vocês, mas eu vou voltar com as minhas turmas agora. A tempestade. Eu estarei presente. Pode assistir, coordenadora. A tempestade passou, agora nasceu, né, o sol novamente na minha vida. Uhul. Uhul. Pode falar, Gabriel, depois o Bernardo, acho que tá querendo falar também. Lembrar, se vocês puderem lembrar, assim, de algum momento da vida de vocês em que vocês já tinham conhecimento de algo, mas algum problema, assim, fez com que você quisesse investigar aquilo. Eu acho que, provavelmente quando a gente está no ensino médio ou na faculdade, que a gente tem uma tonelada, assim, de conhecimento novo, coisas, assim, vão sendo fragmentadas, e a gente busca, então, entender. E o professor, ele não vem. Então, em algum momento, assim, da sua trajetória, vocês conseguiram se inspirar, se sentiram motivadas com algum conhecimento que você já tinha para tentar desvendar, né, investigar o problema novo que o professor estava trazendo? Ou que você viu em algum lugar? Não. Não vou nem responder, né, Gabriel? Não vou nem te responder. Você foi o motivo da minha angústia em pleno domingo às 7 horas da manhã. Mas quais foram as hipóteses que você levantou? As minhas respostas, eu tive respostas para o que era o ensino investigativo. Consegui fazer uma tarefa baseada em ensino investigativo. Então, você foi Gabriel, muito bom nisso, Gabriel. Como você é bom em deixar a pessoa assim, com uma pulguinha atrás da orelha. acho que Foi muito bom. eu acho que entender, né, Aline? Não sei se a Aline concorda. Entender o que é o ensino por investigação, nós já entendemos. A gente não vai precisar assistir o Cyber Change para entender. O que a gente precisa é sair do modo eu sou professor e detenho conhecimento para eu tenho que ajudar meu aluno a construir. A gente tem que fazer esse exercício de sair como se eu fosse atriz. Então, eu vou sair da protagonista e vou ficar ali de coadjuvante, só auxiliando a atriz principal a desempenhar bem o papel dela. É isso. Isso que a gente não sabe fazer ainda. Mas é aí que você se engana que o Cyber Chase é apenas o ensino investigativo, porque não é só, né? Ele não foi feito para isso, já começa por aí. E são crianças buscando o problema de uma situação. Então, olhar aquela situação como uma criança, voltar para sua criança interior e tentar descobrir aquilo por você, é você sair da posição de professor e ir para de aluno. Ah, você quer que eu entre na minha criança interior? Foi jeito de falar, gente. Oi? Foi jeito de falar. Eu entrar na minha questão interior. Eu acho que, vou falar de novo com a Maísa, se a proposta, você quer propor isso, então traga, explique-nos. Bernardo, pode falar, querido. Vitória também, se quiser falar, Vitória. Eu tinha falado que eu ia falar para agora, que era que a proposta do Gêmeo de Discussão, mas eu fiquei muito satisfeito, porque eu não esperava de tanto tempo, eu daria 2 horas de discussão um caso desse ensino. Foi mesmo. Satisfeito, nem eu sabia ainda o potencial que isso tinha, até porque eu não tinha escrito ainda nenhum caso assim. Eu costumo escrever conto assim desde ano passado para uns amigos meus, só que o tipo de escrita é muito diferente, né, de um caso de ensino para um conto. Aí eu estava um pouco preocupado como ia dar, mas eu estou bem satisfeito de como foi. Ai, que bom. Eu acho que para a gente serviu também como uma sessão de terapia em que a gente é estimulado a falar sobre um assunto. Aqui entra a questão da motivação, que você trouxe um texto em que falava de um personagem que a gente se identifica. Talvez não colocar na próxima, eu penso, porque senão a gente fica assim, Rosinha, lá, tá falando de você, sociologia. Talvez a gente fique nessa, né? Se você da próxima trouxer a matemática, nós vamos falar, Aline, olha lá,
tá falando de você, não sei o quê. Talvez um grupo de amigas, talvez, assim, né, em algum momento, ou uma disciplina que a gente não esteja, ou até a gente mesmo, que eu acho que é bom a gente se identificar também. No começo a gente teve dificuldade de entender, mas eu acredito que nas próximas, como você já fez, né, esse exercício, a gente vivenciou. Quando, na última reunião que a gente fez, que eu ia trazer aquelas estratégias lá do feijão, não sei o quê, eu retomei, Aline, uma discussão que a gente teve com a Maísa, foi a primeira vez que ela falou para a gente sobre ensino por investigação. Não sei se você lembra, assiste esse vídeo, Aline, eu vou mandar até o link lá, meninos, se vocês quiserem assistir, porque a Maísa começou a falar para a gente da proposta que a gente tinha feito na escola, se era, se não era, tal. Ela fez a gente refletir tanto sobre essa questão, e foi, assim, muito interessante, porque depois de tanto tempo a gente volta a falar disso de novo, eu nem lembrava o que a gente tinha falado lá atrás. Então, eu tive que reviver, né? Então, assim, lembrar o que eu tinha dito lá atrás que era importante ou que não era, e a gente achava que tinha feito ensino para investigação numa estratégia que a gente propôs e não era nada daquilo. Então, foi muito bom. E essa questão que a Aline foi cobrada depois de sair de uma aula e o Gabriel falar, mas essa aula não foi ensino para investigação. A gente nem tinha ideia do que era. Embora a gente tivesse lido um texto, discutido algumas vezes, na prática a gente não, sabe? A gente não se achava capaz de fazer aquilo ainda. As nossas propostas de tarefa foram, entre aspas, né, um pouco, talvez mais. Mas eu falo muito, gente. Fala aí mais alguém. Vitória, que tá só olhando. Eu tô quietinha assim, porque eu fiz uma cirurgia do siso, eu tô falando torto. Oh, meu Deus. Aí eu tô apanhando e eu fui mandando umas mensagens pro Bernardo. Relaxa, fica quietinha então, tá? Repouse aí os seus dentes, sua fala, porque eu sei que dói tudo aqui, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Bernardo? Não, só tô já ajeitando porque já vou consertar o caso daqui a pouquinho. Até a professora Maísa tinha falado da questão do perfil da professora, né, que estava faltando, mas eu não tinha caído a ficha ainda, que eu achei que o objetivo era ficar o mais anônimo possível, mas pelo visto não deu certo. Vendo aqui não deu certo, não era para isso ser. Mas agora eu já entendi o que vai acontecer. A gente vai escrever a partir da frente, a partir daqui vai ser. Que ótimo, porque se você pegar um perfil, não sei, penso eu, que seja um pouquinho do que a gente é e do que a gente faz, a gente consiga também se identificar, né? Eu acho que aí é com você, né? Esse trabalho é com você. Eu achei muito bacana, gente, eu agradeço, assim, a reflexão que você propôs pra gente de uma forma tão inocente, como é que ele diz? Que enganou a gente, ele fez como é que eles falam lá? Trolei a minha mãe, nós somos trolladas aqui. Não, acho que foi meio sutil a proposta de discussão, mas ela deu muito resultado, né? Aline? Acho que ela não está presente. Cheguei. Chegou. Não, foi bem produtiva, sim. E, como eu disse, tem alguns momentos eu me sinto perdida, né? Por não conseguir estar como o ano passado, conseguir me doar aí 100%. Esse ano tá muito complicado. As demandas esse ano é muito difícil, né? Me adaptar a esse monte de mudança ao mesmo tempo. Mas estou fazendo o possível. E, como sempre, as nossas reuniões muito, muito produtivas. Sempre tem né? A gente sempre sai melhor do que entrou, né? Com bastante, com muito mais bagagem. Então, foi muito bom, gente. Muito bom. É bom conhecê-los também, conhecê-los mais, né? Porque eles estão mais por aí, estou viajando na maionese. Mas é muito bom conhecê-los. E qualquer coisa, estamos aí. Isso, e eles querem ajudar nas propostas, então eu não sei o que a Maísa propõe para a gente discutir na sexta-feira, mas se você quiser, por conta do seu tempo, a gente pode começar pela sua proposta, tá bom?
que eu acho que adianta para você, adianta para todo mundo, e aí a gente faz essas reuniões na segunda ou na sexta, que são os dias que você tem mais tempo, tá bom? Sim, é que na verdade, assim, o grande problema que eu vejo, né, é que como eu estou indo presencialmente lá pro Vita, o grande problema é que na sala, eu não sei se vocês já perceberam quando eu estou lá, entra e sai pessoas o tempo todo, não adianta fechar a porta, não adianta nada, porque a gente avisa, mas, né, parece que todo mundo é alheio, são o diretor, os vices, todo mundo entra na sala a hora que quer e bem quer, na hora de reunião ou não, para dar informativo, para dar comunicado, é para tudo, né? Então, e falam alto, não tem aquela coisa de um momento para conseguir prestar atenção. Então, dar atenção a duas coisas ao mesmo tempo é impossível. Não tem como fazer as duas coisas. Tá. Então, na reunião, eu vou tentar, como eu vou estar na escola, eu vou tentar ficar 100% na reunião, mas eu acho muito difícil por conta de ter o pessoal entrando e saindo lá o tempo todo, tá? Tá. Mas aí eu vou tentar antecipar mais alguma coisa, já deixei disponível para vocês lá, né? Tá disponível, né, a proposta. Tá. E aí, vou mexer nela mais um pouquinho essa semana, hoje à noite. Então, se você quiser, quiser a gente na sexta de manhã, não sei como é que tá o seu horário, porque eu não sei se você consegue participar à tarde com a Maísa e a Cândia. O que é mais difícil para você? Eu não sei. Na sexta, eu não tenho, por enquanto, é que assim, a diretoria de ensino, elas mandam rede de um dia para o outro. Eu sei. Então, até agora, eu não sei se vai ter algum tipo de reunião, alguma coisa na sexta-feira. Eu sei que dia 18 nós teremos, mas até agora é só essa do dia 18 e a de segunda-feira, né? De segunda das 8h15 às 9, das 9 até às 10, né? Que são duas reuniões. São duas reuniões na segunda-feira. Certo. Mas eu acredito que se não tiver mais nada, se a supervisora também não inventar de querer fazer uma reunião de alinhamento na sexta-feira, eu acredito que eu consiga entrar. Tá. Mas então, tudo assim, depende deles. Tá, a gente fica assim, então, olha, se você conseguir entrar na sexta de manhã, a gente discute a sua proposta, tá bom? Beleza. Então tá. Que aí você não precisa ficar se preocupando tanto. Só pensa assim, nessas questões, o que perguntar para o aluno e tal. Mas aí os meninos e eu, a Rose e a Nivalda, a gente ajuda você. Porque aí a gente consegue fazer cada uma dessas reuniões uma disciplina. Então a gente começa pela sua, que tem mais urgência. E o quanto antes você aplicar o projeto com os alunos, melhor para você depois dedicar ao seu trabalho. Eu acho que fica mais tranquilo, né? Sim. E aí você se torna a nossa prioridade número 1. E aí depois a gente vai passando para os outros, tá bom? Mas fica tranquila. Beleza. Beleza? Alguém fala mais alguma coisa, Bernardo? A gente vai encerrando por aqui. Bernardo, quer falar alguma coisa? Não? Não, eu já estava começando aqui a escrever, a mudar já o caso, mas tudo bem. Nossa, que legal. Gente, olha, eu falei para mais outro dia, mas quero falar para vocês. Vocês trouxeram um novo gás, assim, pra gente, né, Aline? O Gabriel já trazia essas questões, essas inquietações, e quer dar tarefa até pra gente. Agora tá abusado, né? Mas a gente vê que o grupo agora, ele ficou com uma cara nova, né, diferente, assim, cada um tem uma personalidade, tem uma forma de trabalho, e pra gente isso é muito bom, porque a gente vê na juventude de vocês a nossa responsabilidade como professoras também, porque vocês estão participando da nossa formação continuada, né, e o quanto é importante essa relação escola básica, universidade, porque vocês agora representam a universidade. Vocês acabaram de sair da escola básica, né, que é onde a gente está trabalhando, tentando fazer um ensino melhor. Então, quem melhor do que vocês três para nos dizer quais são as melhores questões para serem problematizadas do que o Cyber Change, viu, Gabriel? Adoro. Né, Aline? Eles são a nossa fonte de inspiração. Sim, como eu já disse para o Gabriel, e agora eu falo para todos. Um dia eu vou ser igual ao Gabriel, vou saber tudo aqueles teóricos lá de cor e salteado. Eu
Eu tenho guardado, Gabriel, todos os nomes que você me indicou, uma Os mensagem 20 que você me enviou, está guardadinho no meu WhatsApp. Eu só não tive tempo ainda, mas eu vou pesquisar, eu vou estudar cada um deles. É só eu ter tempo. Mas eu vou falar o que a Maísa falou. Ele sabe tudo isso porque ele está estudando agora. Não se sinta incapaz, tá? Ah, sim, Certo? não, eu já vi na minha vida também, né? A gente É. estuda, sim. Na faculdade, eu não levei tão a sério, porque eu achava que, gente, eu vou ser muito sincera, eu não achava tão importante. Eu achava importante eu estudar matemática mesmo, e, né, eu achava que tudo aquilo da matemática era o essencial para minha formação. E aí o tempo veio para me dizer que, cara, acorda que os teóricos são importantes também, não é só saber fazer matemática. Os teóricos são importantes também. E aí a gente, né, quando a gente acorda e a gente entende isso, a gente tem que ir atrás do conhecimento. Perfeito. E, meninos, Vitória, Gabriel e Bernardo, para sexta-feira a lição de casa é estudar sobre ensino exploratório, né, Aline, que se chama na matemática. Isso, ensino exploratório. Ok? Tem até texto lá no Drive que a Maísa montou, que eu acho que vocês devem ter acesso lá, beleza? Para contribuir com a disciplina de matemática, sexta-feira de manhã. Ok? Beijo, beijo, beijo. Vou parar a gravação por aqui. Foi muito boa essa reunião. Eu vou baixar o vídeo, mando para o YouTube e já posto lá no grupo.